E um outro aspecto muito importante da teoria do Rousseau é que o Rousseau ele representa o triunfo da visão iluminista, quer dizer, do antropocentrismo. Agora, não mais Deus no lugar do centro, né, mas o homem no lugar do centro. E aqui entre nós, eu particularmente não sou nem teocentrista nem antropocentrista. Eu sou cristocentrista, porque Cristo é a solução para esse dilema. O Deus, homem. Mas eu não vou falar sobre isso aqui, obviamente, né? Então, o Rousseau se levanta contra toda a história religiosa que havia. E isso também é muito possível a partir da Reforma Protestante, né? E havia também um interesse político e econômico nessa revolta contra o estabelecimento, ou contra o sistema religioso, especialmente na França, porque o catolicismo romano ainda tinha propriedades na França, né? A Reforma Protestante não havia chegado aí como um movimento religioso na França, enfim. E o Rousseau então se levanta contra tudo aquilo que representa o sistema de pensamento religioso, né? E aí nessa visão agora antropocentrista, o Rousseau ele propõe literalmente uma religião civil. E veja que interessante. A ideia é que toda abordagem religiosa é nociva aos seres humanos. Essa é a ideia dos revolucionários franceses. Essa é a ideia do iluminismo. Essa ideia ela vai prevalecer ao longo dos séculos seguintes, né, depois do século XIX, século XX, ela vai se estabelecer, se arraigar na visão da Europa continental, na visão do Ocidente em geral, a abordagem de que religião é uma coisa negativa, religião é uma coisa anticientífica, etc, etc, etc. Mas então o Rousseau estabelece uma religião civil. Lembra dos atributos de Deus aí? Você sabe quais são os atributos de Deus que os cristãos ensinam? Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Pois é, agora o Estado passa a ser onipotente, onipresente e onisciente. O Estado pode todas as coisas. Todas as coisas dependem da vontade do legislador. Lembra o voluntarismo legislativo? Pois é, com essa vontade geral do povo, voluntarismo, com essa supremacia do poder legislativo, o Estado pode todas as coisas. Mais do que isso, Deus é onisciente, segundo os cristãos. O Estado pode dar conta de forma geral, abstrata e prévia, e aqui a gente vai ter também a generalidade e a abstração como características básicas da lei, né? O Estado pode dar conta de forma geral, abstrata e prévia de todas as situações da vida civil. E aí surge também a pretensão de codificação, a ideia de codificações, e aí você vai ter os vadimécums até hoje, né? Por quê? Por causa de uma pretensa onisciência legislativa. E mais do que isso, Deus é onipresente. O Estado passa a estar presente em todos os aspectos da vida das pessoas, e o Estado passa a ser provedor de todas as coisas. O pessoal faz uma abordagem de que a Revolução Francesa teria sido uma revolução liberal e que teria buscado um Estado absenteísta, mas a verdade é que a história registra algo um pouquinho diferente. O Estado já começou a crescer e a desenvolver essa onipotência, essa onipresença e essa onisciência muito claramente após a Revolução Francesa. Eu recomendo aqui a leitura de um livro chamado A Lei, de Frédéric Bastiat, que se posiciona mais ou menos 50 anos depois da Revolução Francesa e já ilustra isso de forma muito clara. Então, a religião civil de Rousseau explica muita coisa da nossa configuração do pensamento atual, da nossa configuração do Estado atual e da nossa forma de ver o direito atualmente. Eu costumo dizer o seguinte, como o triunfo do iluminismo com a Revolução Francesa resultou na rejeição da ideia de um Deus criador e mantenedor de todas as coisas, agora o Deus da sociedade ocidental contemporânea é o Estado. A religião desse Deus é a democracia. E a Bíblia desse Deus para os estudantes de direito é o vadimécum, né?